Bom dia, hoje é dia 14 de junho de 2025, hoje é a manhã seguinte do ataque que o Irã lançou aqui em Israel, um ataque pesadíssimo, sem precedentes, que resultou em algumas mortes e também alguns feridos. Agora pela manhã está tudo muito mais tranquilo, mas a noite foi tensa, várias vezes indo para a nossa área segura, para o nosso abrigo, para o nosso bunker dentro do apartamento. Mas foi uma noite ruim de dormir, mesmo aqui na cidade não tendo acontecido nenhum ataque direto, mas várias sirenes aconteceram ao longo dessa madrugada e também avisos de alarmes precoces, né, que talvez possa acontecer uma sirene. O Irã lançou centenas de mísseis balísticos contra o território israelense. Alguns mísseis atingiram áreas residenciais e algumas mortes, infelizmente, aconteceram. Israel volta a atacar o Irã, ainda está atacando o Irã. No momento que eu estou gravando esse vídeo, continuam os ataques no Irã e a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Antes da gente iniciar, eu quero deixar um recado importante para as pessoas que estão participando da nossa ação aqui do canal dos 3.000 no Pix. O site está fora do ar, o site caiu, não se sabe ainda o porquê, mas eu estou tentando levantar isso com o suporte, mas provavelmente por ser final de semana, o suporte está tendo um pouco mais de dificuldade em responder a minha demanda. Acredito que isso vá voltar ao ar na próxima segunda-feira, mas fiquem tranquilos, todas as pessoas que compraram seus números continuam participando. Tudo isso vai voltar ao normal e eu vou comunicar quando isso acontecer aqui no canal e também lá no Instagram. Logo após a segunda onda de ataques do Irã contra território israelense, a Força Aérea de Israel já decolou de volta ao Irã e começou uma nova onda de ataques também sem precedentes. Isso é histórico. O Oriente Médio e o mundo mudou desde o dia 12 de junho para cá. Hoje é o segundo dia depois da mudança total no Oriente Médio, quando Israel lançou um ataque preventivo em território iraniano contra o regime dos Ayatollah. Eu quero colocar o seguinte: o porta-voz das Forças de Defesa de Israel já emitiu um comunicado dizendo que eliminamos 9 cientistas nucleares sêniores do Irã. Os seus nomes são Faridun Abbasi, especialista em engenharia nuclear, Mohammad Mehdi Terhansi, especialista em física, Akbar Matali, especialista em engenharia química, Saed Barji, especialista em engenharia de materiais, Amir Hassan, especialista em física, Abdelhamid Minoucher, especialista em física nuclear, Mansur Asghari, especialista em física, Ahmad Reza, especialista em engenharia nuclear, e Ali Boukai, especialista em mecânica. Esses foram apenas os especialistas, os cientistas que foram eliminados pelos ataques israelenses em 2 dias no Irã. A mídia iraniana está relatando agora uma série de ataques poderosos das forças de defesa em Tabriz, no norte do Irã. Desde a madrugada desse dia 14, desde que a Força Aérea decolou com jatos para fazer mais uma onda de ataques, Israel não parou de atacar o Irã. 3 aeroportos internacionais, centenas de mísseis balísticos e a abertura da rota aérea. Isso é importantíssimo. Israel declarou que a rota aérea para os jatos da Força de Defesa de Israel está aberta, porque Israel conseguiu eliminar e neutralizar boa parte das defesas aéreas do Irã. Então, o trânsito dessas aeronaves está liberado. Durante a noite, a Força Aérea realizou um ataque nos céus de Teherã pela primeira vez desde o início da guerra. A Força Aérea explica que o ataque preventivo foi
precedido por um esforço que durou as últimas 24 horas para abrir a rota aérea para Teherã. Para tanto, as baterias de mísseis terra-ar foram sistematicamente atacadas, com a Força Aérea começando a atacá-las de oeste para leste. Primeiro no oeste do Irã e de lá ao longo da rota para Teherã. A estrada para Teherã foi rompida, removemos quase todas as ameaças ao longo do caminho com uma série de ataques. A liberdade de ação aérea nos céus iranianos agora é muito alta, mas ainda não é total. Os iranianos ainda possuem baterias de mísseis terra-ar. Um dos aeroportos internacionais do Irã também foi atacado durante a noite na região de Teherã. No total, desde o início da operação, a Força Aérea atacou 3 aeroportos internacionais, em Teherã, em Ramadã e Tabriz. 3 instalações nucleares foram atacadas até agora. Os ataques significativos em Natanz e Isfahan, e onde os iranianos sofreram danos significativos. Na instalação nuclear de Fordow, certos componentes foram atacados, mas um ataque generalizado à instalação ainda não ocorreu. As forças de defesa de Israel estimam que centenas de mísseis balísticos, mísseis terra-terra, foram destruídos até o momento em ataques israelenses, reduzindo significativamente a capacidade dos iranianos de lançar barragens pesadas contra Israel. Essas barragens que aconteceram durante a madrugada inteira, elas simplesmente cessaram, elas pararam. Existem 2 explicações para isso. Ou a Força Aérea Israelense realmente conseguiu eliminar ou reduzir as capacidades desses lançamentos vindos de Teherã, vindo do Irã, ou o Irã gosta de lançar esses ataques à noite, porque o rastro desses mísseis fica muito visível nos céus e as explosões ficam mais instagramáveis, mais postáveis para aumentar a capacidade iraniana. Na verdade, a covardia que o Irã mostrou em atacar centros urbanos. Dá uma olhada nessa foto. Isso aqui, existe alguma noção de ter uma base aérea aí? Existe algum lançador de mísseis ou algum aeroporto que decola algum jato israelense? Alguma base militar? Não, isso é um centro urbano. E a grande maioria das pessoas que não se machucou é porque acolheram as orientações das forças de defesa de Israel e procuraram abrigos. Muita gente, mesmo com as sirenes nas ruas, estavam nas ruas, continuaram nas ruas e não procuraram esses abrigos, coisa que não é nem um pouco recomendada. Durante a madrugada inteira, vários avisos precoces de alarmes, de possíveis alarmes que aconteceriam aqui no norte, foi tocada em todos os telefones de todos os habitantes de Israel. Algumas pessoas ignoraram esses avisos e não procuraram seus abrigos. Isso é extremamente não recomendável, como também é perigoso. As forças de defesa de Israel afirmam que os iranianos tinham planos de disparo muito mais amplos, lançar centenas de mísseis balísticos em cada barragem, mas até agora só lançaram barragens com dezenas de mísseis e não milhares, como a própria Guarda Revolucionária Iraniana ameaçou Israel, de milhares de mísseis. Como está ameaçando agora. O Irã continua ameaçando Israel, dizendo que nas próximas horas Israel pode aguardar surpresas e que irá atacar Israel com 2.000 mísseis. Como a gente sabe que essa latida do Irã, ela sempre foi uma coisa muito mais fictícia do que real, vamos aguardar essas surpresas. Segundo estimativas, o Irã já lançou um total de cerca de 150 mísseis balísticos contra Israel em todas as saraivadas durante a madrugada. A mídia iraniana também relata que 2 comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas foram mortos em um ataque de Israel. São esses 2 bonitos aí da foto. São altos comandantes do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas. Também tem um vídeo da própria Força de Defesa de Israel mostrando como as forças de defesa
identificaram os lançadores de mísseis terra-ar antes do ataque no coração de Teherã. Aquilo que a gente havia falado antes, como foi aberto esse corredor para que a Força Aérea chegasse até Teherã. São imagens inéditas distribuídas pelas próprias forças de defesa de Israel. Canais de oposição iranianos afirmam que altos funcionários iranianos fugiram de Teherã para a Rússia. Olha a Rússia aí novamente ocupando o lugar de refúgio de ditadores, de terroristas, como foi o caso de Assad. Assad fugiu da Síria e logo depois a queda do regime foi decretada. Será esse o início da queda do regime dos Ayatollah? Uma coisa é muito certa. Apesar do Irã ter bloqueado, ter cancelado a internet do Irã para que pessoas não exibam as suas opiniões, porque muita gente sabe que o povo iraniano está com Israel, porque o povo iraniano, a sua grande maioria, com exceção daqueles que trabalham para o governo ou são o governo, o grande povo iraniano sabe a opressão que sofre no Irã. Desde a Revolução Islâmica de 1979, quando o país foi tomado pelos Ayatollah, o povo iraniano vive refém desse regime, enquanto muitos no Brasil batem palma para esse tipo de regime, mas com o rabinho sentado nas suas democracias, comendo fandangos e bebendo fantaúva e aplaudindo o regime iraniano, só porque o regime, no olhar deles, tem a capacidade de acabar com Israel. Israel está demonstrando uma gigantesca superioridade militar, de inteligência e também de armamento, porque o Irã, sinceramente, mais late do que morde. Os ataques, eles deixaram muitas pessoas feridas. A maioria dessas pessoas feridas sofre de ansiedade ou ferimentos leves porque foram correndo para os seus abrigos, mas apesar de 4 mortes terem acontecido na última madrugada, desde o início do ataque do Irã contra território israelense, a magnitude de um ataque desse tamanho, com centenas de mísseis balísticos a caminho de Israel, 4 mortes, apesar de serem mortes, são sempre lamentáveis, mas 4 mortes por uma quantidade de ataque desse tipo é provar o que muita gente duvida, que o sistema de defesa israelense tem a sua alta capacidade de proteger seus cidadãos aqui em Israel. É óbvio que mísseis não serão parados 100%. Nenhum sistema de defesa do mundo consegue travar 100% desses ataques. Mas o nível de eficiência do sistema de defesa israelense, na verdade de todos os sistemas israelenses, ele está mais do que comprovado nesses últimos 2 anos de conflito em mais de 7 frentes diferentes. Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Não deixe também de deixar o seu like, de confirmar a sua inscrição aqui no canal, para que você possa receber todas as novidades que eu publicar aqui no canal. Eu volto a qualquer momento direto aqui de Israel com novidades, se alguma coisa mais grave acontecer. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.